Oi, pessoal. Vamos falar aqui sobre uma pergunta que eu recebi hoje e que eu recebo com uma certa frequência, tanto aqui quanto dos pacientes, que é em relação a treino em jejum. Se é bom, se não é, enfim, né? Então, tudo começa com depende para quem e depende onde você está neste momento em relação a físico, em relação a performance, em relação também ao que você busca com os treinos, tá? Então, por isso que eu não tenho uma resposta certa. Existem alguns parâmetros que é o que eu vou tentar passar para vocês aqui. Então, vamos lá. Se você busca treinar para aumento de performance, aumento de força, treinos com intensidade maior, então daqui a pouco corridas de média a longa duração, musculação um pouco mais pesada. Então, para isso é importante você estar alimentado, porque você tem sempre um certo estoque de energia que o teu corpo vai usar. Se você não estiver alimentado, a gente sempre vai ter isso metabolizando, né? Senão nós não estaríamos aqui vivos. Então, obviamente, o corpo dá conta. A ideia do estar alimentado é poupar a tua musculatura, já que durante o treinamento você sempre vai catabolizar, que é perda de algo, no caso muscular, tá? E gerar energia para evitar que tire da musculatura e evitar que tire dos teus estoques de em grandes proporções, tá certo? Então, para não tirar toda a glicose ali que poderia estar sendo usada daqui a pouco até para recuperação, enfim. Então, o alimentado é para poupar a musculatura e para te dar energia durante o treino, tá bom? Então, se você busca aumento de performance e aumento de força, não é legal você fazer em jejum. E eventualmente aconteceu. Tudo bem, uma vez ou outra, mas talvez você perceba uma disposição menor, às vezes você acabou falhando antes na musculação, por exemplo, você iria até, sei lá, 12, 15 repetições, você viu que 10, 12, umas 12 foi num sacrifício que não seria normalmente, a carga que você vinha evoluindo parece que deu uma regredida ou estagnou. Então, assim, é natural, tá? Eventualmente não vai te trazer grandes prejuízos, só que se você busca hipertrofia ou performance, se você começar a fazer isso de forma rotineira, pode sim te afetar. Agora, em contrapartida, se você faz atividades mais leves, busca emagrecimento, né, redução de gordura, então você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma musculação bem leve, você não busca desenvolvimento muscular. Quando eu falo desenvolvimento muscular, eu não tô falando de você ficar grande, tá? Simplesmente ter tônus e ficar durinho é desenvolvimento muscular, tá certo? Então, se você vai fazer algo mais leve, talvez o que você tenha estocado circulante seja o suficiente, tá? Então, tem problema, eu quero emagrecer e vou ir alimentado. Claro que não. Agora, às vezes é estratégico a gente colocar alguns momentos de jejum para poder ter um estímulo diferente, mas eu particularmente trabalho com isso muito raramente. Já tive alguns pacientes que a gente sim trabalhou desta forma, normalmente como algo complementar. Então, às vezes, eu vou fazer uma caminhada de manhã, então estrategicamente faça em jejum, já que é uma caminhada mais leve, ou um elíptico, ou uma bike, alguma coisa assim, e no outro horário você vai fazer musculação, nesse caso você vai estar alimentado, tá? Alimentado pode ser comida sólida ou suplementos, tá? Enfim, é que você tenha nutriente circulante de forma oral. Então são estratégias, certo? É só para você saber que existem possibilidades de sim estar alimentado e de não estar alimentado. Vai depender de muitos fatores. Quem treina de manhã cedo e não consegue se alimentar de forma sólida, tem pacientes que treinam 6 da manhã, 5 e pouco da manhã, ou às vezes às 7, mas acorda muito em cima, não consegue comer, ou se comer passa mal. Então, os suplementos entram nessa categoria, tá? A gente tem daí duas opções de forma generalizada. Os carboidratos, que eu já falei várias vezes aqui. Então, você pode usar suplementos de carboidrato, por exemplo, a palatinose, o oximase, que são suplementos de liberação mais gradual, que vai te manter bem ao longo do treino. Independente se você vai treinar musculação
ou aeróbico, tá? Que são os treinos de performance e força que eu comentei no início desse vídeo. E em outra opção que nós temos são as gorduras de rápida absorção. Então, para aquelas pessoas que estão com dietas mais restritivas de carboidrato, querem uma certa performance, mas não vai ser tão alta assim, a ponto de daqui a pouco garantir que todo o carboidrato consumido vai ser usado como energia e não vai acabar estocando o que sobrar, né? Porque às vezes a gente, é intenso, mas o meu de superior hoje, por exemplo, é intenso, mas não é grandes coisas. Então eu sei que não precisaria grandes de volumes de carboidrato aqui, por exemplo, diferente de um inferior, por exemplo, ou de uma corrida que eu vou precisar um pouco mais. Então, nesses casos que tem um pouco mais de restrição, que estão com uma estratégia com mais baixo carboidrato em alguns horários, essas gorduras de rápida absorção são algumas opções, tá? Essas gorduras a gente chama de, são os triglicerídeos de cadeia média, podem ser chamados de TCM ou MCT, é a mesma coisa, tá? Só que uma sigla tá em inglês e outra em português, certo? Então, essas gorduras de rápida absorção são suplementos. A gente encontra essa gordura naturalmente no óleo de coco, mas o suplemento ele tá numa configuração um pouquinho diferente, ajudando na velocidade de absorção e aproveitamento pelo corpo, tá? Então, existe mais uma opção, não é só carboidratos. A gente pode, às vezes, misturar os dois, dependendo do caso, usar só um, usar só outro, daí vai depender de cada caso, certo? Então, eu vou colocar até junto a esse vídeo, link aqui embaixo de vídeos que tem lá no canal, que são especificamente para suplementos pré-treino de MCT ou TCM e palatinose, para vocês saberem um pouquinho mais especificamente sobre esses dois, certo? Então, se você treina em jejum ou não sabe se dá, eu espero que daqui a pouco tenha ficado um pouquinho mais claro esse assunto depois da nossa conversa de hoje.